Eu percebo cada vez mais que as redes sociais distorceram a nossa noção de sucesso. Na verdade, elas distorceram muitas noções que nós tínhamos e inflaram situações que não existem muitas vezes na realidade. Vamos assistir aqui um vídeo do Clóvis de Barros falando um pouco sobre as redes sociais e o que elas fazem com a nossa mente. Existe aí ensinamentos profundos que meu pai me deixou sobre o que importa de verdade na vida. Ele tentou me ensinar de muitas formas. Ele tentou pautar a minha vida por valores em que ele acreditava. E um desses valores era justamente relativizar a importância daquilo que todo mundo mais queria naquela época e naquele momento. E isso deixou marcas na minha trajetória imensas, né, no sentido de, será mesmo que isso é importante? E quando eu me deparo com aquilo que motiva as pessoas, eu sempre pergunto isso, será mesmo que isso é importante? E se a pessoa estiver convencida que sim, eu não insisto. Mas eu dou a ela a chance de, pelo menos em algum momento, refletir sobre a relevância do seu propósito. Eu acho que o que ele quer dizer, né, é que nós vivemos num momento da nossa sociedade, já há alguns séculos, digamos assim, onde o acúmulo de riquezas, então, ele vem ligado necessariamente ao quão importante a pessoa é socialmente. Então, o acúmulo de bens, o acúmulo de riquezas, né, o acúmulo de patrimônio, ele não é apenas sobre utilizar aqueles bens, ele não é apenas sobre os fins e sobre as sensações, né, enfim, que aquilo vai te proporcionar. Ele é também sobre poder mostrar para o outro quem você é. Né? Olha que interessante, né? Então, a própria ideia de você acumular uma riqueza, ter tais bens, ter tal carro, tal casa, usar tal marca de roupa, tal marca de celular, mostra para o outro, então, que lugar socialmente você ocupa. E a partir daí, qual reconhecimento as pessoas te darão, né? Então, a sociedade capitalista é muito boa nisso, né? Ela transformou esses produtos, né? Transformou os bens e o consumo não apenas em bens e consumo, mas em sinônimos de status, né? Sinônimos de status. Então, você ocupa lugares específicos da sociedade dependendo quais bens de consumo você consegue ter acesso ou não. E é interessante porque eu passei a minha vida escolar inteira ouvindo coisas do tipo: tal profissão dá mais dinheiro, isso dá mais sucesso, isso aqui é isso aqui é aquilo. Ou seja, era toda uma engenhoca, uma máquina de tentando moldar o espírito para um tipo de sucesso que era a prosperidade econômica e a notoriedade social. Tipo, ficar rico e famoso. E a vida inteira o meu pai me ensinou a me perguntar: será mesmo que isso é importante? E só o fato de eu ter o hábito de me perguntar isso já me permitiu muitas vezes constatar que aquilo que num primeiro jato despertou o meu desejo, no final de contas, era completamente irrelevante. Sabe, eu sou psicólogo clínico, para quem não me conhece, então prazer, meu nome é Lucas Roden, sou psicólogo, e muitas vezes eu atendo pessoas que se questionam sobre isso. Pessoas que às vezes conquistaram muitos bens, né, têm uma vida financeira muito confortável, muito abastada por vezes, né, e é interessante quando elas podem se perguntar isso, né? Bom, conquistei tudo isso, né? Talvez conquistei com a minha empresa, com o meu trabalho, com a minha carreira, né? Enfim, com o meu sucesso econômico e cheguei até aqui, né? Mas o que tudo isso aqui me trouxe, né? O que ficou de tudo isso, né?
Algumas pessoas, às vezes, se colocam nessa situação de, não, eu realmente achava que era só isso, né? Só acumular esses bens, né? Só ir atrás disso, né? Mas agora que eu consegui acumular tantos bens quanto eu gostaria, eu vejo que não era isso que me satisfazia, né? Às vezes não era nem o bem em si, mas a própria corrida atrás disso, né? O próprio caminho, não a chegada de conquistar, mas o próprio caminho de construir tudo isso. E eu acho que a perspectiva muda drasticamente quando a gente olha dessa maneira, né? Porque uma coisa é você pensar apenas na conquista financeira, apenas na conquista, então, profissional, digamos assim. Outra coisa é quando você olha para sua jornada para chegar nessa conquista e isso se torna relevante, né? Mas existem também outras pessoas que olham para tudo que conquistaram e se sentem vazios iguais. Se sentem vazio igual, né? E aí elas conquistam tudo, elas chegam onde elas queriam chegar, olham para trás e vê, bom, pelo jeito não era isso que ia me satisfazer. Ou melhor, não foi isso que me satisfez. E aí elas têm que correr atrás de outra coisa, né? E eu acho muito legal quando em terapia as pessoas podem questionar, então, bom, então talvez não seja só o acúmulo de bens que vai me fazer chegar nessa felicidade, nessa completude que eu acho que vou conseguir. Talvez seja outra coisa, talvez haja um outro lugar, uma outra possibilidade de viver que me traga, então, uma qualidade e uma perspectiva nova de vida, né? É claro que é muito bom você ter dinheiro. Nossa, eu também queria ter muito dinheiro, porque isso traz conforto pra vida, né? Traz segurança pra vida, né? Não tô falando sobre isso, não é sobre isso. Não tô dizendo que pra gente olhar, quem faz isso é imoral. Não não é essa perspectiva que eu quero trazer. Mas da gente poder pensar, então, que se essa nossa grande batalha e corrida pelo dinheiro, né? Se quando a gente chegar lá, ou se a gente chegar lá, vai ser o suficiente. E se a gente não pode achar outras coisas, então, nesse meio caminho, que possam, então, nos trazer tanta felicidade quanto, né? Vamos continuar aqui com o vídeo. Certo. E muitas situações da vida eu acabei tomando uma decisão recuada, madura, por conta desse ato de alguns segundos em que eu me perguntei, o cara tá dizendo que tomou um avião que tem ducha na aeronave, né? Você precisa vir pegar esse avião que tem ducha na aeronave, né? Aí você desliga, o cara tira foto, joga nas redes, chuveiro na aeronave. Aí você num primeiro momento, você não sabe, aquele meu amigo tá num avião que tem chuveiro e tal. Aí você mesmo senta e lembra do velho Clóvis de Barros. Você não acabou de me dizer que não gosta de andar de avião e não gosta de tomar banho? A porra de ducha na aeronave? Que importância isso tem? Aí eu mesmo dou risada e, né? Porque é um ensinamento maravilhoso. Claro que alguém pode dizer uma coisa e você perguntar, mas será que isso é importante? Sim. Aí você para, pensa e diz, é importante pra caralho, mais até do que ele acha que é. Mas quase sempre não é isso que acontece. E como ele disse ali, né? Eu acho que ele trouxe a premissa de que alguém posta nas redes sociais isso, né? Eu acho que as redes sociais hoje têm, então, esse papel muito importante de poder disseminar, então, esse discurso de que os bens vão trazer a felicidade, né? A gente consome muito hoje, então, os blogueiros aí, né? Os Instagrammers, não sei como é que chama aí, o pessoal que é muito famoso aí, acompanhando nos stories dos muito ricos, né? E alguns deles, o seu único conteúdo é literalmente mostrar o quão ricos eles são. Quão ricos eles são, né? A gente pega, por exemplo, um conteúdo que eu não acompanho, mas volta e meia aparece pra mim, porque eu acho interessante até. Por exemplo, a Malu Borges, que é aquela mulher que faz as vestimentas e tal, todas extravagantes e tal, bem fashionistas, né? Mas o conteúdo dela é só mostrar que ela comprou uma bolsa muito cara, né? O conteúdo dela é ter roupas muito caras, né? Roupas que são inacessíveis, né? Assim como outras pessoas que o conteúdo da pessoa é mostrar quantos carros caríssimos eles têm, né? Então se torna
como eu vou dizer assim, uma roda que gira, 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 sempre mostrando, então, que o único conteúdo que a gente acaba consumindo ali são conteúdos de pessoas, às vezes, que só mostram o que eles têm, né? Tem financeiramente, tem de bens, né? E aí aquilo parece ser o único norte possível, correr atrás desses bens, né? E se a gente não consegue, se a gente não consegue, a gente se frustra, né? Mas eu acho que existe mais do que isso. Eu acho que pode-se existir uma vida além disso. Pode-se existir uma vida além dessa busca incessante por bens. Pode existir uma vida onde você busque sabedoria, como o Clóvis sempre fala. Eu acho muito legal quando ele fala isso, né? Quando ele busca por sabedoria, por conhecimento, né? Por momentos, né? Eu lembro da entrevista dele com a Abu Janra, né? O falecido Abu Janra, e ele diz no final, né? O Abu Janra pede para ele, né? Alguma coisa, ele diz assim, eu gostaria que esse momento não acabasse, né? Eu gostaria que a vida não acabasse, porque a vida é esse momento gostoso de conversa, de trocar ideias, de poder pensar, refletir. E eu acho que isso também se pode pensar numa vida que é além dessa busca incessante por consumo, né? Além dessa busca incessante por bens e dinheiro e zeros na conta, né? Exato. Viu? Se você começar a postar coisas relacionadas ao seu dia a dia, você vai aumentar muito o número de fãs e de coisas. Legal, muito obrigado. Essa porra de filosofia já bateu no teto. O pessoal quer ver agora você, sei lá, na praia. Pode deixar, viu? Show de bola, né? Aí você pega, a pessoa vai embora e você, né, aciona o modo Clóvis de Barros, né? Será mesmo? Porque é claro que é legal as pessoas gostarem de você, mas de verdade, né? Aquelas que gostam do que você faz de melhor. Se eu duplicar ou triplicar o número de aderentes por conta de coisas que eu não julgo relevantes, eu estarei trazendo para minha órbita gente que não tem nada a ver comigo. Boa. Então, isso não funciona assim. Por mais que todo mundo diga o contrário. Sim. Não funciona assim 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, 40 milhões. Essa é a quantificação. Mas o que afeta a vida de verdade é um que você encontra e diz: puta, eu estava muito mal. Aí eu vi você dizendo, batendo no peito e dizendo: é preciso ter brio. Aí eu olhei para mim mesmo e falei: caralho, esse cara tem razão. Eu levantei e hoje eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, até filosofia eu fiz graduação graças a você. Esse não é 40 milhões, esse é um. Mas é esse que me importa. É isso aí. É esse que me afeta. É esse que me emociona. É esse que me abraça. Mas eu acho interessante isso que ele traz, mas na lógica das redes sociais, normalmente não é assim que funciona, né? Porque os números cativam muito, né? Os números significam coisas. Então, os números dos teus reels, os números de seguidores, os números de pessoas que veem teu story, os números de pessoas que vão ver esse vídeo, tudo isso importa porque isso significa uma coisa, significa mais dinheiro. Literalmente isso, é literalmente isso. Quanto mais views, quanto mais números, quanto maior o número de uma pessoa dentro de uma rede social, mais dinheiro ela ganha. Ou mais dinheiro ela pode vir a ganhar, né? É isso que significa esses números, né? Então, mesmo as redes sociais, né? A gente querendo, talvez, fazer essa coisa meio idealista, né? Como o Clóvis falou, né? Ele também depende. Ele também tá
infelizmente, ele também tá dentro dessa lógica, né? Ele também depende, tá? Ele só tá nesse podcast porque ele tem números grandes, porque ele foi conhecido, porque, claro, obviamente, ele fez boas falas, ele tem um bom conteúdo, sempre foi, né? Bons livros e tal e tudo mais. Mas foi só porque ele conseguiu divulgar isso na internet, por meio de suas palestras, se divulgar, é que ele está ali onde ele está agora, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que talvez nós, né, tentemos, né, raciocinar dessa maneira e tal, mas a lógica das redes sociais não funciona desse jeito, né? Não funciona dessa maneira. Então, quanto mais nós nos entregarmos para os algoritmos das redes sociais, mais a gente vai acabar caindo nessas ideias de se mostrar mais, porque a gente tem que se mostrar, porque é assim que a gente consegue mais seguidores. De fazer tal trend, porque é a partir dessa trend que eu consigo conseguir mais visualizações, e daí a partir daí eu ganho mais dinheiro, né? Aí agora o que eu posso perguntar para nós, meros civis, que não almejamos, então, ficar ricos, milionários, né, ou ser hiper famosos nas redes sociais, vale a pena, então, a gente se expor dessa maneira? O que a gente ganha se expondo dentro das redes sociais? Né? Por exemplo, eu tenho um motivo para estar aqui dentro das redes sociais. Eu estou aqui para divulgar o meu trabalho enquanto psicólogo, né? E daí às vezes eu pergunto isso para os pacientes também. Qual o seu motivo para estar numa rede social postando? Qual que é o seu intuito? Né? Qual que é o seu norte para fazer isso? Né? O que você almeja com isso? Bom, se você almeja, né, então números, crescer, dinheiro e tal, isso como um trabalho, ok, não tem problema. Você almeja isso, né? Mas se não, o que você almeja? Querendo ter grandes números nos seus stories, grandes números de seguidores, né? O que isso significa para você, então, esse reconhecimento? Será que esses números, será que esse reconhecimento, quer dizer, será que esses números, então, é o que vai trazer o reconhecimento para você? É essas pessoas que vão dizer quem você é, então, né? É esse que conta. E quando eu anunciei que eu virei professor universitário, eu tinha 25 anos. Pai, quero falar contigo. Oi, consegui. Fui convidado para ser professor adjunto na faculdade, na Universidade de Santa Cecília. Ele falou, parabéns, incrível, maravilhoso, que orgulho de você, excelente. 20 segundos de elogio, 2 horas de sermão. Na cozinha de casa, eu não sabia se ele estava feliz ou se ele estava triste. Foram 20 segundos de elogio e 2 horas. Senta aí agora. Presta atenção. Fala. A partir de agora, muitas pessoas se inspiram em você. Não me joga fora do pinico. 2. Se algum aluno te fizer uma pergunta e se você não souber, você vai falar que não sabe e que na próxima aula você vai explicar isso para ele. 3. Vá atrás de você ter congruência no que você está falando e propriedade. Cara, meu pai nem fez faculdade. Meu Deus. E toma. Você é exemplo agora. Vê bem com quem você anda, vê bem o que você faz. E assim... Interessante, né? Como o papel do professor para esse pai dele, então, ocupava, né? Olha a importância desse papel do professor, né? Porque é um papel de reconhecimento também. Papel de importância, né? Que outras pessoas podem se espelhar nisso, né? Olha que bonito, né? Você tá feliz, pai? Eu tô feliz. Mas agora você é um professor. Caramba. Pai, não amigo. Pai, não amigo. Uma atrás da outra. Eu lembro o dia, era uma segunda-feira, eu lembro onde foi na cozinha, eu lembro o horário, era umas 9:30 da noite, tava passando alguma coisa na televisão, ele ficava na cozinha e meu irmão passava pra lá e pra cá. O que meu pai tanto fala com o meu irmão? Meu irmão devia estar pensando, né? E ele, entendeu? Entendi, pai, mas... Acho que meu pai, ele teve assim, o sentimento, a convicção de tipo, já não é mais sobre você querer, é mais do que querer, é sobre o impacto que você exerce em quem você fala. Era mais ou menos assim, se você falar e ele não entender, fala de novo. Se ele não entender, fala de um outro jeito. Fenomenal. Para ele entender. Fenomenal. E aí, se ele não entender dessa vez, estuda um outro jeito para ele entender. Mas não desiste até ele entender. Caramba. Isso é legal, né, pessoal? Eu achei bem interessante isso, porque a gente fala um pouco sobre
o reconhecimento, né? O que significa essas posições, esses lugares, esses números, né? O quanto eles trazem de reconhecimento para nós, né? O que eles vão, então, colocar enquanto... vão dizer de nós enquanto sujeitos, né? Enfim, bom, se você gostou desse vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal e comenta aqui embaixo como é que você lida com essa demanda de reconhecimento que por vezes as redes sociais nos trazem, né? E no mais, se eventualmente você estiver precisando, gostaria de começar um processo de análise, um processo de terapêutico, deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouco mais sobre o meu trabalho, tá bom? Mas seria isso. Forte abraço para todos vocês. Valeu, falou e até mais.